O inverno esse ano chegou com tudo em algumas regiões do Brasil, causando inclusive a famosa geada. Mas vocês sabem como proteger as suas plantas do frio? No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de como cuidar das plantinhas nessa época do ano e ajudá-las a enfrentar as baixas temperaturas. Esse é o Mundo Agro, eu sou Alessandra Fernandes e já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades do Mundo Agro e deixa o seu joinha nesse vídeo. Morar em um país tropical também tem suas desvantagens. Quando o inverno chega, não é só a gente que sofre não. Muitas plantinhas também detestam as baixas temperaturas. Mas a partir de agora, eu vou te dar 10 dicas que ajudam a diminuir os danos que o frio, os ventos fortes e as geadas causam às folhagens e às flores. Dica número 1. Suspender os vasos. Se o vaso fica no chão, dependendo do tipo de piso ou se ele está direto na terra e também dependendo do material do vaso, a umidade e o frio do solo vão passar para o vaso e para a planta. A dica é colocá-lo em cima de alguma estrutura de madeira ou de plástico. Dica número 2. Tire os vasos das plantas do caminho do vento. O ideal é colocá-los perto de uma parede ou entre arbustos e evitar corredores e pontas de varanda, assim as suas plantinhas ficam mais protegidas. E por falar em local protegido, aí vai a terceira dica do vídeo de hoje. Se puder, coloque as plantas dentro de casa ou em algum local protegido como a garagem, por exemplo. Mas atenção, as plantas que ficam em local fechado precisam receber ainda mais luz no inverno para não prejudicar o seu crescimento. Então, se possível, coloque os vasos próximos às janelas, principalmente no período da manhã. Dica número 4. Cubra suas plantas. Você pode usar jornal, plástico, papelão ou TNT. O importante é não abafar e permitir a respiração das plantas. Você pode cobrir as plantas no fim da tarde, quando as temperaturas começam a cair ainda mais, e retirar a cobertura na manhã seguinte. Dica número 5. Diminuir a frequência das regas. No frio, as plantas não precisam de tanta água porque ela demora mais para evaporar, ou seja, a terra permanece úmida por mais tempo, então regue menos. E qual o horário ideal para fazer a rega? Essa é a nossa próxima dica. Regue pela manhã, para que haja tempo e calor suficientes para a terra não passar a noite encharcada. A terra úmida segura o calor melhor do que quando seca. Isso vai ajudar a proteger as raízes das plantas. Dica número 7. Atenção para essa dica que ela vai ser muito útil para aquelas regiões onde acontece a geada. Molhe somente o solo, sem deixar água nas folhas. Quando a gente molha as folhas, as gotas de água que ficam ali na superfície podem congelar e queimar as folhas. Sabe quando logo cedo, depois de uma noite bem fria, a gente vê a grama branquinha de gelo e fala que geou? Essa é a famosa geada branca. E os cristais de gelo se formam sobre as folhas quando acontece a combinação de 3 fatores. Noites muito frias, com a temperatura a nível do solo abaixo de 0 graus, alta umidade do ar e céu limpo. Para quem não conhece, tem também a geada negra, que é quando acontece o congelamento da planta de dentro para fora e isso faz com que ela fique escura. Esse tipo de geada acontece quando tem frio intenso, tempo seco e ventos fortes e é ainda mais prejudicial para as plantas. De qualquer maneira, nos 2 casos e mesmo em locais onde não ocorra geada com frequência, a partir de agora vocês já sabem, molhar o solo e não as folhas. Vamos para a dica número 8. Cubra o solo do seu jardim ou dos vasos. O ideal é fazer uma cobertura que funcione como isolante térmico, mantendo o calor e a umidade do solo. Você pode colocar uma cobertura de folhas ou de galhos, por exemplo, para proteger esse solo. Dica número 9. Tenha mais atenção com as pragas. Durante o frio, as plantas ficam mais vulneráveis ao ataque de pragas. Os pulgões e as cochonilhas, por exemplo, adoram essa época e fazem a festa. Você pode borrifar óleo de nim uma vez por semana para se livrar dessas pragas. E por último, sempre que puder, escolha plantas adequadas ou adaptadas para o clima da sua região. Escolha espécies mais resistentes que se adaptam melhor ao frio e que não sofrem tanto com as baixas temperaturas.
Essas foram as 10 dicas para proteger as suas plantinhas do frio e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal porque vem mais novidade por aí. Deixe o seu joinha aqui porque isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu te vejo no próximo Mundo Agro.